Agora, quando você elege um governador, elege um presidente, você tem que perguntar se ele tem capacidade. Esse cara estudou? Esse cara tem capacidade? Ainda que tenha estudado, tenha capacidade, está sujeito a fazer bobagem, só que o risco é menor. Então você vê, né? A gente tem escolhido muito mal. De mídia, de segurança pública, que o Jay falou. Você passou por um episódio, que foi lá na Ponte Rio-Niterói, teve a ação e tudo mais, e que foi muito martelado por ter reagido, ter comemorado ali. Eu acho que o DJ quis falar um pouco mais nesse sentido. Que por mais que a polícia atua, a mídia sempre vai bater. Você se arrepende desse fato? Não, de jeito nenhum. Eu acho que ali foi um momento em que a gente estava comemorando a vida das pessoas. Talvez como governante eu tenha me excedido, né? E nisso realmente eu concordo contigo. Ali fui assim, talvez mais... Eu me lembro assim, o final da Segunda Guerra Mundial, nos filmes, né, que a gente vê, quando acabou a Guerra Mundial, né, todo mundo estava comemorando a derrota dos nazistas. Qual inglês não comemorou a derrota dos nazistas? E aí, estamos comemorando a morte dos nazistas? Não, a gente estava comemorando o fim da guerra. Sim. Concorda comigo? Sim. Quando você viu lá nos Estados Unidos acabar a Guerra Mundial, todo mundo comemorou. Então eu, como militar, eu comemorei o fim da guerra. Comemorei a vitória, né, dos nossos combatentes sobre um elemento que estava ali querendo queimar vivo 30 pessoas. Então, naquele momento, talvez eu tenha me extrapolado do ponto de vista humano, porque eu comemorei a vida, comemorei a vitória, né, numa guerra que a gente vive todos os dias. Então, isso foi interpretado de uma forma absolutamente desnecessária. Eu digo sempre o seguinte, é você olhar um governo pelo buraco da fechadura. Quantas coisas boas nós fizemos? Se eu não tivesse feito o que fiz na segurança pública, hoje nós teríamos anualmente mais 2.000 mortos para chorar em cima de caixão. Isso a esquerda não fala. Quantas mortes nós evitamos? Ah, mas morreu, a polícia matou tanto, só, mas matou santo. A maioria estava de fuzil. Né? Agora, numa guerra, você não pode deixar de reconhecer que há efeitos colaterais. O que nós gostaríamos? Que não houvesse efeitos colaterais. Sim. Agora, para isso, não pode ter fuzil na favela. Para isso, não pode entrar arma no Brasil. Então, para isso, nós estamos trabalhando para evitar que essas coisas aconteçam. Agora, eu não posso impedir o policial de agir quando é necessário agir, até porque o Código de Processo Penal assim determina. O governador não manda fazer a operação assim ou fazer assado. Eu dou as orientações de forma estratégica. Olha, a Polícia Civil só pode fazer com o Ministério Público, porque é ele que vai oferecer ação penal. Olha, Polícia Militar, o que vocês precisam para poder enfrentar o crime organizado? Nós precisamos de fuzil, nós precisamos de granada, nós precisamos de carro de combate, precisamos de carro porque é necessário, porque é isso, porque é aquilo. Eu tenho que oferecer, eu sou o governador. Né? Agora, a repercussão da mídia sempre vai no sentido de criar uma situação de conflito, de crítica, sem olhar o lado do policial. Quer dar um exemplo aqui? Pergunta para mim, sou favorável à câmera no uniforme do policial? Não, sou contra. Do jeito que está hoje, sou contra. A câmera no uniforme do policial, ela, primeiro, aqui está errado, porque atrapalha o uso do fuzil. Isso. E outra coisa, ainda que você coloque aqui em cima, coloque no carro, onde você quiser, as imagens coletadas, né, pelo nosso Código de Processo Penal e o Tratado do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, as imagens coletadas não podem ser utilizadas contra o policial. Porque ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Isso vale para o bandido, né, para o acusado, porque não vai valer para o policial. Então nós já temos um problema. Então você cria uma situação de conflito para o policial, porque como é que ele vai saber se aquela imagem vai ou não beneficiá-lo numa análise jurídica de quem está sentado na cadeira e não de quem está no combate? Não, você não deveria ter atirado. Tá lá, o policial está lá no combate, né? Sujeito com um fuzil aqui. Ele olha, o sujeito com o fuzil atira, mata, dá um tiro na cabeça do sujeito. Aí vai o promotor de justiça lá na frente e fala assim, não, mas você podia ter esperado um pouquinho, que ele estava assim, não ia estar... Ó, eu estou vendo a imagem, ele não estava com o fuzil diretamente para você. Aí vai ser aquele negócio, quando é que é agressão atual ou iminente? Agressão atual, eu sei, o cara está disparando, e é iminente, está no Código Penal, artigo 25. Eu fiz muito júri. Como é que você vai discutir isso? Sentado, né? No conforto da sua cadeira. Não, ele podia ter esperado e tal. Como é que fica a cabeça desse policial? Então é preciso primeiro discutir uma cultura do uso dessas imagens.
A imagem vai ser utilizada para punir o policial ou para educar? Ah, aconteceu, mas não deveria ser assim. Vamos educar o policial. A imagem tem que ser utilizada para fins educativos e não para fins de condenação criminal, porque você inibe a ação policial, né? Então, a cultura do uso da imagem é preciso ser trabalhada, não pode ser implantada assim de uma hora para outra sem uma discussão legislativa que possa estar no Código de Processo Penal o uso dessas imagens de forma a prejudicar o policial. E aí você começa a inibir, porque o bandido não usa câmera, né, do outro lado, né? Então, a gente começa a ter essa discussão. Então, a imprensa hoje, ela é uma imprensa que faz uma crítica que muitas vezes extrapola os limites da razoabilidade, né? E contra isso é que a gente tem discutido, né, que a Polícia Militar, ela hoje tem, né, um conflito armado muito sério e os policiais têm agido com seriedade e quando no final, quando acontece alguma coisa que não estaria de acordo com aquilo que seria admissível, morre uma vítima, vai ser investigado, né? Agora, não é por isso que a polícia vai parar. Se você tem um atropelamento, vai tirar todos os carros da rua? Não, não vai tirar todos os carros da rua. Como foi a decisão do Supremo agora. Teve um problema aqui e acolá, a polícia não pode subir favela, porque se subir tem que pedir autorização ao Ministério Público. Mudou o Código de Processo Penal. A minha tese de doutorado fala contra o ativismo judicial. Eu acho que o Ministério Público, o Poder Judiciário, tem que agir, sim, mas depois dos fatos para poder analisar. Agora não é antes. A polícia não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem horário para subir a favela. Pô, então a bandidagem vai fazer o que quer no horário que a polícia não pode subir. Vai estuprar, vai matar, vai cooptar, vai executar quem quiser. Então não é assim que funciona. Nós precisamos aprimorar os mecanismos de trabalho da Polícia Militar.